Tá aqui. Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre por que os homens preferem as mulheres mais velhas. Mas vamos falar também de cinema, de jazz e de música de concerto. Nossos convidados aqui no estúdio são Miriam Goldenberg, que é antropóloga e acaba de lançar o livro Por que os homens preferem as mulheres mais velhas. Isso, Miriam? É, isso e muito mais. Nós estamos também com Miguel Proença, que é pianista, que assumiu agora a direção da Sala Cecília Meirelles, no Rio, que vem falar dos planos para este ano. Está retomando, né, Miguel? Sim, é a segunda vez, né, que eu sou o diretor da sala e dessa vez com muito entusiasmo, né, depois especialmente do concerto de ontem, que foi uma verdadeira ovação na sala. Você vai contar para a gente isso. Estamos também com o Felipe Codesso, que é cineasta e que está lançando o primeiro longa-metragem da sua carreira, que se chama Estamos Vivos e é feito a partir do olhar de uma criança autista. Muito interessante. Enfim, vamos conversar bastante aí. Vamos sim. Estamos também com o Nico Rezende, que é cantor e compositor e que está lançando o DVD Nico Rezende Canta Chet Baker, olha só. E ficou lindo, né? Que bom que você gostou. A gente está curtindo bastante o resultado. Maravilha, que bom que você veio. Estamos também com a produtora de web, Camila Abreu, que vai nos explicar como participar do programa hoje. Camila, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Para participar do programa é muito simples, basta entrar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, mandar sua mensagem ou pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Maravilha, perfeito. Agora eu fiquei curiosa, Miguel. Vou começar logo para saber que história é essa, que concerto foi esse ontem na sala? Foi um concerto extraordinário de um tenor que se chama Atala Ayhan. E que eu pensei que fosse iraniano e que é paraense. É brasileiro, ele é de Belém do Pará. E ele está sendo, assim, considerado um dos maiores tenores do mundo. Ele cantou agora há pouco em Nova York com o Plácido Domingo, né? E o Plácido Domingo considera ele um dos maiores tenores do mundo, né? E agora ele veio especialmente fazer um recital na Sala Cecília Meirelles ontem, que estava lotada, né? Foi uma verdadeira ovação, nunca vi a sala tão cheia, tão entusiasta assim, aplaudindo e tão emocionada, sabe? Ele cantou o quê? E ele agora volta hoje para Londres e vai fazer 6 récitas, eu creio que da Traviata, e depois vai a Paris, faz mais 4 récitas de La Bohème. Então ele está realmente... É um jovem? É um jovem de 30 anos. E foi descoberto lá? Ele foi para lá tentar a sorte, né? E em Nova York ele foi descoberto por Plácido Domingo, né? E aí então ele está agora numa carreira absolutamente extraordinária. Que maravilha. Foi uma emoção assim, eu diria uma comoção geral na sala. Foi Você conhecia ele? Você já tinha ouvido? Não, eu li no jornal uma matéria sobre ele há mais de um mês, né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem, e essa mensagem ele recebeu, né, por Facebook, e aí então ele respondeu através de um amigo meu, e o Márcio Gomes, e aí então ele disse que aceitaria vir ao Brasil, porque ele uma vez tinha me conhecido em Belém do Pará, tinha se emocionado muito com o meu concerto e que queria retribuir com emoção. Já foi iniciativa sua na sala? Você já começou com a Atalaia? Foi, sim. Caramba, foi. que sorte. Eu estou muito entusiasmado porque realmente eu coloquei todo o meu gás assim para conseguir esse concerto e eu estava muito emocionado realmente, e ele fez assim... Eu acho que foi o maior evento que eu já organizei na minha vida, sabe? Que maravilha. Olha só, Miguel, é muito bom que você tenha vindo, sendo uma pessoa que já tinha assumido a sala. Você assumiu contando maravilhas do Stoyman, que é seu amigo. Quer dizer, você é um gestor que já vem de outras épocas. Quer dizer, essa crise que nós estamos vivendo, pelo visto, não te assusta, o que nos garante um pouco de que
não me assusta. A vida, na vida tudo passa até as crises? Eu sempre acostumei aqui a administrar a escassez, eu sempre digo isso, né? Eu já fui secretário municipal de cultura também e eu acho que se a gente tem boas ideias, se a gente trabalha com entusiasmo, sabe? E procura, assim, sensibilizar as pessoas certas, né? Eu acho que a gente consegue uma equipe boa de trabalho, sabe? E isso é o que leva, assim, a realizar um trabalho desses, entende? Uma consagração que foi ontem desse trabalho coletivo, sabe? A sala é do Estado? É do Estado. E eu agradeço muito o apoio maravilhoso do secretário atual, né? Que foi assim uma pessoa... Que foi quem te chamou. Você já conhecia? Você já tinha André trabalhado Lazzaroni. com ele? Ele me chamou, me convidou. E uma pessoa que está interessadíssima na cultura, não só aqui na cidade, mas ele visita todas as cidades do interior, sabe? Ele procura integrar as cidades do interior com a capital. E isso eu acho que é admirável, esse trabalho assim de juntar, entende? O interior. Vamos chamar ele para vir aqui. É maravilhoso. Olha só, engraçado você ter falado isso, que eu estava lendo a seu respeito, e estava escrito que quando você assumiu a sala, em 84, olha só, Miriam, tinha gente, nem sempre enche a sala, né? Vocês conhecem? Não, claro que não. E aí parece que o Miguel, ele ia para a rua e dizia, você não quer assistir um concerto maravilhoso agora? É verdade? Conta essa história. É verdade. Não, às vezes Isso, o borderô, quer dizer, estava fraco, né? Os artistas eram muito bons e na primeira administração, né? Então, eu ficava muito preocupado que os artistas não teriam muito público, né? Então, quando chegava 7h30 da noite, assim, 7 horas, eu ia para lá, para ali, as pessoas estavam passeando por ali, né? E isso era em 1984, né? A Lapa de 98. Aquele passeio que todos nós conhecemos. Aí eu chegava e disse, vocês não querem conhecer a sala Cecília Meirelles? É uma sala maravilhosa, vocês vão ouvir uma música diferente, vocês vão ficar emocionados e vocês vão adorar. Vamos lá, eu dou entrada para vocês sobem para o mezanino, mas não façam barulho, só quando o músico terminar. Aí vocês podem aplaudir, até gritar, aplaudir mesmo, entende? Aí parece que ele diz assim, grita bravo, porque eles adoram. E aí, então, os músicos terminavam o concerto, às vezes eram estrangeiros, diziam, mas que maravilha de público, especialmente o público do mezanino, como eles se emocionam, como eles aplaudem maravilhosamente. Maravilhoso, uma ótima ideia. E hoje você não precisa mais disso, porque a sala, em princípio... Não, ontem estava realmente uma coisa emocionante. Então, você quer nos dar algumas dicas do que você está pretendendo? Sim, essa série começou uma série que se chama série lírica, né? Eu tenho, por exemplo, Paulo Schott, né? Uau! Paulo Schott, né? Já vou abrir a bilheteria antecipada, porque Paulo Schott é para agosto, né? E ele foi um star agora da Broadway, né? Com South Pacific, né? Ele vai dar continuidade a essa série lírica, né? Depois tem a Eliane Coelho, que é a nossa grande soprano, né? E o Portari, né? Que é o tenor que encerra essa série lírica. Mas fora isso, nós temos, assim, atrações, assim, muitas, entende? Esse mês é dedicado aos pianistas, tem um grande pianista russo, né? Especialista em Scriabin, em música russa. Temos, assim, orquestras, né? A orquestra de Barra Mansa, que está se destacando, é uma orquestra do interior, que eu estou dando muita chance também aos músicos do interior. Uma orquestra que está se destacando mesmo pela qualidade, né? Você tem preocupação com a orquestra, né? Muita Você falou preocupação. que você gostaria de trazer a Orquestra Sinfônica Jovem para cá? Muito. Eu quero ver se a sala também tem uma orquestra própria, né? Fiquei muito triste com a OSB, que não está mais tocando, que está sem apoio, né? Eu ofereci a sala agora de graça para que eles façam um concerto agora no dia 2, né? Em homenagem aos músicos da OSB. Então, eu faço todo o possível para que, enfim, que a cidade tenha mais orquestras, né? Não é possível a cidade ter só uma orquestra agora, né? E não, tem a do Teatro Municipal, mas que é dirigida mais à ópera, né? E, logicamente, que está em crise também, porque nós estamos todos em crise, né? O Estado. Mas eu acho que crise é sinal da gente achar outros caminhos, sabe? É bom e eu penso em achar outros caminhos. E eu gosto disso, né? Eu gosto
enfim, eu sou motivado por isso, né? Então, O que você achou da reforma da sala? Ela não ficou linda? maravilhosa, maravilhosa. A acústica, Continua, olha, eu né? aconselho todo mundo a visitar a Sala Cília Meirelles, porque é onde se ouve melhor qualquer manifestação artística, né? Qualquer uma, né? Quer dizer, ontem, quando esse cantor começou a cantar, foi uma comoção. As pessoas choravam, de verdade, né? Quer dizer, foram pessoas assim que vinham falar comigo e que não conseguiam falar de tanta emoção, Que né? maravilha. Foi maravilhoso mesmo. Olha só, eu sempre fico... É até bom. Facebook, você pode ver no Facebook. Atala Ayan, vocês podem ver. Atalaia, né? Atala, né? Atala. É uma coisa, é um fenômeno, realmente é um fenômeno, né? O Miguel tem umas características muito impressionantes. Imagina vocês, quando ele tinha uns 20 anos, ele desistiu da música um pouco, né? Você sabe o que ele foi ser na vida? Não conta, Miguel, porque eu acho muito estranho. Não, eu nasci não, numa... não. Foi sim, Não, sim. rapidamente não. Eu nasci numa cidade muito pequena, né? Quaraí, no Rio Grande do Sul. E eu sempre gostei muito de música, né? Com 4 anos eu abri um piano e toquei, né? Com as 2 mãos. Todo mundo foi uma surpresa para a cidade, para os meus pais. Enfim, aí eu aprendi piano com a minha professora lá, tocava tangos e mais tangos, porque era na fronteira com o Uruguai. Eu ouvia muito a Rádio El Mundo de Buenos Aires, porque meu pai gostava muito de música erudita, né? Ópera. Então, depois eu fui para Porto Alegre e aí, logicamente, meus pais disseram, você tem que estudar alguma coisa que te dê um futuro, uma segurança. Então, eu fui ser cirurgião dentista. Né? Enquanto eu estudava cirurgião dentista... Isso no auge já, ele eu já era tocava um numa senhor boate, pianista. eu tocava numa boate meio assim, né? Não era muito confiável e tal, mas no fim de semana. Aí, então, eu recebia dinheiro, né? E comprava ingressos para concertos, né? Então, eu lembro que o primeiro concerto foi Yara Bernetti, eu ouvi, né? Fiquei maravilhado com o concerto no Teatro São Pedro. Depois eu vi Maria Lúcia Godoy cantando. E aí eu digo, não, eu quero música, mas como é que eu vou ser músico? Então eu comecei a estudar um pouco. Aí conheci minha mulher depois... Foi a salvação. Conheci minha mulher depois num concerto, né? E aí foi por causa de uma dentadura mal feita. Aí então, essa história eu não sabia. Eu estava fazendo essa prótese, aí chegou um colega meu, né, eu era militar, e ele disse, 55, vamos a um concerto e tal. Eu digo, bom, vamos a um concerto, eu estou farto de fazer isso aqui. Quando cheguei lá, ela estava tocando, né, Chopin. Aí sucumbi, né, logicamente. E aí, então, começou tudo, e mudei, vim para o Rio, e aí comecei. Em 6 anos eu fiz a minha carreira, sabe? Viva as mulheres. De músico, né? Foi uma luta, foi um desafio também, né? Um desafio muito grande. É uma linda vida, né, Miguel? Eu estou acostumado a isso, né? Então, estou acostumado. Olha só, o Nico também toca piano. E eu fico muito impressionada porque o piano é um problema sério. Como é que você carrega um piano, né? Você não carrega um piano. E os pianos, hoje em dia ainda tem as coisas. Mas o piano, ele frequentemente é um instrumento maltratado. Eu fico imaginando você indo para o Maranhão, se necessariamente no Teatro Arthur Azevedo, que é um teatro maravilhoso, no Teatro Manaus, se você encontra pianos tocáveis, ou então fica aquela coisa horrorosa, aquele sofrimento. Eu fiz esse ano passado, eu fiz 46 eventos, né, pelo Brasil inteiro, do Acre até o Rio Grande do Sul. Alguns eu tinha que realmente alugar o piano, né, porque era impossível tocar. Levava um afinador comigo, né, então às vezes ele fazia aquela meia sola, como eu digo, né, quer dizer, para eu poder tocar, enfim. E a gente usava o que era possível para poder transmitir, né? Eu fazia para crianças, eu fazia questão de tocar para crianças que nunca tinham ouvido o piano, né, então era uma coisa, um desafio enorme, 800 crianças, um barulho impressionante, elas não sabiam o que ia acontecer. Aí eu chegava e dizia, quem é que não fez xixi ainda? Né? Aí era uma coisa louca, eles levantavam, a produtora enlouquecia, por que você fez isso? Né? Por que você fez isso? Estavam todos já quietos, tal. Aí eles voltavam, aí eu dizia, quietos, nota 10 para o silêncio, nota 10 para o aplauso. E eles iam... E vocês vão descobrir agora o som do piano, vocês vão descobrir a minha alma, vocês vão descobrir a minha sensibilidade. E era uma maravilha, depois que eu tocava, eles diziam, Vila Lobos eu tocava, sabe? Eles diziam, o que você sentiu? Eu senti sono,
E você que sentiu? Eu senti saudade da minha vovó. Olha, Uma coisa maravilhosa de mostra, assim, de sensibilidade, de resposta, sabe, assim, o que eu tinha dado para eles, né? Então foi uma maravilha. Uma vez um índio me pediu que tocasse Vila Lobos no Acre, né? Eu toquei Saudades das Células Brasileiras, né? E ele sabia tudo sobre Vila Lobos, que Vila Lobos gostava da Amazônia e que Vila Lobos adorava, tinha composto, né, poemas sinfônicos sobre a Amazônia. E aí, então, eu toquei Saudades das Células Brasileiras e quando eu vi, ele não estava vestido de índio, mas ele era índio. Ele começou a se encurvar, assim, né, como se fosse me reverenciar, assim, e começou a chorar. Foi emocionante, né? Quer dizer, eu quase que parei de tocar, né? Porque eu comecei a chorar junto também. Foi emocionante. Uma coisa, a gente vê de tudo no Brasil, sabe? você continua com esse projeto, não vai parar nunca, né? Não, espero que não, né? Porque agora entram de novo os editais, a gente tem que mostrar as gracinhas de novo, né? Tem que dizer que faz isso, que faz aquilo, que é ótimo, que não sei o quê. Enfim, né? Sempre tem essas coisas. Olha assim. só, a nossa porta está aberta, Miguel. Você pode vir aqui quando você quiser. Você abre a porta e entra, que você bom, tá é ótimo. daqui, tá? Agora, Obrigado. você, a sua linda mulher maravilhosa, ela não é mais velha que você, não, né? E? A minha mulher? É. Não, é da mesma idade. Então não nos Mas interessa ela- aqui. Nós só ela estamos é interessados em mocinha, mulheres. Ela é mocinha, né? Tá bom. Então vamos conversar um pouquinho com Miriam. Miriam, nós adoramos essa ideia. Que bom. Eu fico muito feliz. Nós gostamos muito. Eu também gosto muito dessa Nós ideia. gostamos muito. É. Nós gostamos muito das suas ideias em geral. Que bom. Eu fico acho que as suas feliz. ideias, em termos para nós mulheres, elas são libertárias no que isso quer dizer o melhor possível, que elas libertam mesmo. Exatamente. É muito agradável. É o que eu tento fazer, Vera, Eu acho o tempo que sim. todo. Estudando velhice, estudando Leila Diniz, estudando as mulheres que são amantes. Quer dizer, todo o meu trabalho tem sido nesse sentido, estudando a cultura do corpo que aprisiona a mulher, né, na juventude, na magreza. E agora eu tive a sorte, né? Porque eu pretendia estudar envelhecimento mais tarde. Tá. Que eu achava que era um tema que iria me deprimir muito. Então eu falei, não, deixa eu... Eu me arrependo de não ter começado muito antes. Porque a coisa que mais me fez aprender a viver bem, hoje, aqui e agora, foi estudar os homens e as mulheres de 60, 70, 80 e agora 90 anos. Tudo que eu sou hoje, eu aprendi com eles. E a minha vida melhorou muito. Então, esse livro é o resultado de um tema que eu venho pesquisando já há muitos anos, casamento, né? Já desde 88 que eu comecei, tem 30 anos, com envelhecimento. E o envelhecimento, principalmente o envelhecimento feminino, que na nossa cultura não é nada fácil. Mas com esses homens e mulheres que eu venho pesquisando, então hoje, meus amigos todos têm mais de 90 anos, Poxa. eu aprendi que envelhecer pode ser, como elas me dizem, o melhor momento de todas as nossas vidas. É tão engraçado, eu me lembro que eu conversei com uma amiga minha que fez isso, eu tinha 30, ela tinha 50, ela disse, olha, Vera, fazer 50 foi libertador. Exatamente. Tipo assim, agora eu posso fazer o que eu quero. As mulheres são exatamente. muito prisioneiras dos deveres, Isso. né? Eu tenho um amigo que disse assim, nossa, aos 30 anos a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que cumprir. Você tem que ser profissional, você tem que ser pai, você tem que ser marido, você tem que ser cidadão. É muita tarefa em cima de vocês que são mais jovens, é muito peso. É muito. Né? É muito pesado. E aí, o- de repente, a idade dá uma liberdade. E isso foi a grande surpresa, né? Porque eu comecei a pesquisar corpo e fui falar na Alemanha sobre esse tema, que fui convidada, e fiquei 3 meses lá, e aos 60, eu fazia grupos e entrevistas, nenhuma mulher me falava de envelhecimento. Falava de projetos, falavam de vida cultural, falavam da casa, falavam de viagens, falavam de milhares de coisas. Aqui eu voltei. Perguntei para as mulheres de 30, assim, como é esse momento da sua vida? As mulheres de 40. Tudo caindo. Não consigo emagrecer. Aos 30, não consigo emagrecer. Falta homem, falta homem, falta homem. Falta... As alemãs, aos 60, não falam de envelhecimento. E aqui,
aos 30, as mulheres já têm pânico de envelhecer. Você acha que é porque a gente mora num país tropical e que a gente está sempre... Eu tinha um médico, agora não me lembro, Guilherme Quintais, que ele dizia que era isso, que as mulheres brasileiras elas são muito expostas, a gente está sempre de perna de fora, de corpo de fora, de não sei o quê, e aí a gente fica mais... Você não acha que é isso, não? Eu né? acho que a gente até recentemente viveu num país jovem, de jovens. É isso, talvez. Em segundo lugar, num país em que a escolha masculina, até os anos 60, uma mulher brasileira tinha 6,3 filhos. Hoje nós temos 1,7. Então, o papel principal feminino era esposa e mãe. Além disso, existe uma tendência das mulheres olharem para cima na hora do casamento. Quero um homem mais velho, com mais dinheiro, com mais sucesso, mais alto, mais poderoso, mais. Então, isso, numa cultura em que a mulher tinha o papel principal de esposa e mãe, e não tinha as opções, as escolhas que a mulher tem hoje, tudo bem. Só que as mulheres hoje estão mais independentes economicamente. Não querem tanto ter filhos, ou querem ter menos filhos, não querem tanto casar. Você sabe que 20% dos casais hoje não querem ter filhos. E as mulheres também estão começando a escolher, não quero casar, como na Alemanha, né? 50% das mulheres alemãs dos grandes centros urbanos não querem casar e não querem ter filhos. Só que aqui não era legítima essa escolha. Por quê? Porque o papel principal era de esposa e mãe. Então as mulheres mudaram e começaram a fazer novas escolhas. Só que os comportamentos mudam e os valores demoram a mudar. Então, mesmo fazendo mais escolhas, não casar, não ter filhos, casar com um homem mais jovem, ou ter filhos mais tarde, as escolhas ainda não são tão legítimas como são na Alemanha. Então, o que eu mostro nos meus livros é que esses comportamentos já mudaram. Só agora só falta mudar o discurso. Muitos homens que gostam das mulheres mais velhas, muitas mulheres que não precisam dos homens para serem provedores, os protetores, escolhem homens mais jovens. E vou te dizer uma coisa, Vera. 30 anos de pesquisa sobre todos os tipos de casamento. São os casamentos mais felizes, equilibrados e satisfatórios que eu encontrei. Pois é, você fala isso. Eu li o teu livro. Eu gostei muito. Que bom. Olha só, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente continua conversando com a Miriam na volta, tá? Porque o assunto ainda não acabou. O Sem Censura volta já já. Hoje o Sem Censura está falando sobre relacionamentos, música de concerto, jazz e também cinema. Antes da gente continuar a conversar com Miriam Goldenberg, a gente vai falar com a Camila para saber se tem algum comentário, alguma pergunta. Vera, tem. Na internet as mulheres estão discordando. Elas acham que os homens não preferem as mulheres mais velhas. Tá. A Cláudia Colares, ela comentou: quais são os homens que preferem as mulheres mais velhas? Onde vivem? E a Virgínia disse: eu só vejo eles olhando para as novinhas. É verdade. Vamos lá, Miriam. Explica Então, pra gente explica. que pesquisa foi essa, Isso. quantos casais você coisou. Porque a gente ainda tem que falar do Emmanuel Macron, Isso. nosso presidente, com 39 anos, casado com uma mulher de 64. Vamos lá. O título do livro é uma provocação, obviamente, porque a maioria dos homens preferem as mulheres mais jovens. Mas eu pesquisei 52 casais, continuo pesquisando, tem cada vez mais essa realidade. Todos eles com pelo menos 10 anos de diferença, eles mais jovens, e casados há 10 anos, pelo menos. Eu tenho casos de casamentos de 40 anos. Então, não é uma maioria. Vocês têm razão quando dizem que é difícil encontrar. O que eu quero mostrar é que esse fenômeno está crescendo, é uma tendência. Por quê? Porque as mulheres independentes, elas podem escolher mais. E os homens não precisam mais serem os provedores nem os protetores dessas mulheres. E esses homens que eu pesquisei admiram, têm orgulho e acham essas mulheres superiores às demais mulheres. Não em idade, isso que é o mais bacana.
elas são mais maduras, elas são mais compreensivas, elas são mais divertidas, elas são mais companheiras. Por quê? Nos outros casamentos que eu pesquisei, em que as mulheres são mais jovens e muito insatisfeitas, o que eles mais reclamam é de falta de compreensão. Elas reclamam de milhares de coisas, elas falam falta tudo. Eles falam falta de compreensão. Nesses casamentos, eles não reclamam de falta de compreensão. Então, o que eu quero mostrar é que é verdade. No Brasil, o corpo jovem é uma riqueza, é um capital. Muitos homens preferem, a maioria prefere. Mas esses que escolhem as mulheres por outros capitais, outras qualidades, que não o corpo, parecem muito mais felizes e satisfeitos. Porque tem mulheres que podem não estar com o corpo durinho, nem com a bundinha, nem com o peitinho durinho, mas elas são muito mais companheiras, amigas e o que eles mais dizem, maduras, porque elas também fazem com que eles amadureçam, mas não com aquelas cobranças e exigências que eles reclamam tanto das mulheres mais jovens, mas pela relação, pela maturidade delas. São casamentos tão desiguais quanto o do Nico, que é casado com uma moça 15 anos mais nova. São casamentos de provocação, Nico. Pois é. É provocação. 15 anos mais nova e 10 centímetros mais alta. Não, são casamentos... Isso é legal. Tá vendo? São casamentos desiguais. Eu queria perguntar uma coisa para você. A gente vê frequentemente, não é o seu caso, homens ricos casando com meninas jovens mais pobres. No seu caso, isso existia também? Ou seja, as mulheres são mais ricas que os homens? No início... Como eles tinham 18, 20 e poucos anos e elas 40... Sempre são. Obviamente, elas tinham mais escolaridade. Elas estavam melhor no mercado de trabalho. Elas já tinham filhos, algumas com filhos da idade deles. Então, no início, sim. Só que eles estão casados há 10, 20, 30 anos. Em muitos casos, no início, ela era uma empresária e ele era um estudante de engenharia. Hoje ela é um engenheiro bem-sucedido e ela não é mais empresária. Tá. Já não tem mais a empresa. As coisas se equilibraram. As coisas não só se equilibraram, em muitos casos... Reverteram, como no caso do Macron, que no início ela era professora, ele era professora de francês dele, né? Fazia do teatro e tal, e ele era um aluno. Hoje, quem ele é? É o presidente da França. Então, obviamente, no início existe essa suspeita. Ele está comigo apenas porque eu sou mais bem-sucedido, eu tenho mais dinheiro, eu moro na Zona Sul. Só que 20 anos depois, ele está com ela e ele está ganhando muito mais do que ela e continua apaixonado, e continua admirando, e continua com Outra amor. coisa que eu ia te perguntar, os casamentos desiguais, frequentemente, eles têm uma taxa de durabilidade ou de equilíbrio maior, justamente porque eles são desiguais. Ou seja, você precisa fazer mais esforço para Esse é o mais bacana. Por que esses casamentos são tão duradouros e parecem tão felizes? Porque é tanto preconceito com relação a uma mulher mais velha com um homem mais jovem que eles têm que lutar muito para ficar juntos e eles não têm aquelas chatices, briguinhas, competições, disputinhas do cotidiano, porque eles têm que brigar com coisas muito mais sérias. Então, eles se unem muito mais e eles valorizam e reconhecem o valor um do outro muito mais do que os casamentos que são mais aceitos. Por quê? É uma briga constante. Eles dizem, meu casamento é feito no dia a dia, só que no dia a dia há 10, 20, 30 anos. É uma luta permanente. Vencer os preconceitos e vencer também toda essa ideologia de que se eu não sou uma mulher jovem, eu não tenho valor. Então, eles também... no dia a dia, mostram para elas que o valor delas não está na juventude. Ao contrário, eles até comparam essas mulheres e falam, você é muito superior àquela mulher cri-cri, chata, jovenzinha, que fica discutindo relação pelo WhatsApp. Eu prefiro você do que uma jovenzinha imatura. Tá. Me diga uma coisa, em relação ao envelhecimento... Os homens também se sentem envelhecer, quer dizer, não é uma coisa, não é só a mulher que tem um corpo capital, como você chama. Isso. Os homens também, né? É legal nessa pesquisa, porque tanto elas quanto eles concordam com uma coisa. Ela é mais jovem do que ele. Não na idade, mas na energia, no comportamento, na postura.
Então, eles se sentem mais velhos do que elas, Eu apesar... já vi muito isso, esse Eles se discurso sentem, muito. mas Tipo, não é só ele é discurso. mais velho do que eu no espírito, ele é mais organizado. Mas não ele é mais... só isso. Ontem eu fiz uma entrevista, ele só quer ficar em casa, ele adora ficar vendo televisão, tudo que ele quer é ficar juntinho aqui, eu quero sair, passear, namorar. Porque as mulheres nessa fase da vida, 50, 60, 70, o que elas mais valorizam é a liberdade. Elas já foram casadas, já tiveram um casamento que elas se sentiram meio prisioneiras, que não podiam fazer nada, e agora elas querem viver. Então elas estão cheias de energia. E eles, quando envelhecem, querem a casa, o carinho, o afeto, a esposa. Então, há um descompasso. A mulher, quando envelhece, ela tem muito mais energia para fazer tudo que ela não fez durante a vida, e o homem que trabalhou a vida toda, ele quer curtir a casa. Então, ele diz, e ela diz, ele é muito mais velho do que eu. Mesmo sendo 10 anos mais novo. 10, 20, 30 anos mais jovem. Então, o corpo... Às vezes até a mulher parece mais jovem mesmo, porque nós temos mais recursos, né? Do que os homens para parecer mais jovens, mas não é isso que é importante. Eles não ficam enxergando a idade, eles enxergam o pacote completo, que não é só o corpo, né? Tem duas mulheres que você cita no livro. Primeiro, você fala muito da Suzana Vieira. E eu gosto muito, porque você cita todos os preconceitos da qual a pobre Suzana Vieira é vítima, né? Tipo a coroa piriguete, a não sei o quê, piriri, porque a Suzana fala o que ela pensa, diz que casa com gente mais nova, descasa, faz o que quer. Você fala muito dela. E aí você cita um outro casal, que é a Vera Fischer e o Felipe Camargo, e eu achei engraçado a minha reação, porque eu sempre achei que a Vera era muito mais velha do que o Felipe. Aí você disse assim, mal tinha 10 anos. Exatamente. Eu disse, gente, não há diferença nenhuma. Mas eu acho que eu mudei, não foi a diferença, entendeu? Eu acho que hoje em dia eu já não acharia. Você mudou e a nossa cultura mudou, a nossa forma de enxergar a mulher mais velha, né? E as escolhas que ela tem. O fato de muitas mulheres famosas, que eu cito no livro, muitas, né? A Marília Pêra, é casada com, até morrer, né? Foi casada com um homem 22 anos mais jovem. E tantas outras. A Susan Sarandon, que eu amo de paixão. Eu não sabia, menina. Ela tem 70. Aí, quando ela separou do Tim Robbins... Eu não sabia nem que ela tinha separado. Que era 12 anos mais jovem que ela, todo mundo... tá vendo? O Tim Robbins arranjou uma mulher mais jovem. Ela, que estava namorando... um cara de 37, lindo de morrer, alto, tudo de bom. E ela é linda. Então, eu acho que a nossa forma de enxergar o envelhecimento feminino está mudando muito. E as novas, eu gosto de chamar essas novas mulheres, velhas, né? Eu gosto de chamar de sem idade, ageless, inclassificáveis, né? Belas, velhas. Elas também estão percebendo que elas não podem reproduzir aquele papel da velha do século passado, né? Que nós é que temos que inventar uma nova forma de envelhecer. Não precisa ter um marido mais jovem, mas Vamos também... lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, a gente está cheio de homem no nosso sofá. Miguel, o que você acha do casamento do Emmanuel Macron, de 39 anos, presidente da França, com a ex-professora de francês dele, Françoise, eu acho que ela chama. Não, Brigitte. O que você acha? Eu? Você. Olha, eu acho normal. Eu acho que ele gostou dela desde que foi aluno dela, um amor eterno, eu diria, né? Um amor que não se modificou. Ele teve admiração por ela, paixão inicialmente, né? E ela foi surpreendida, eu acho, por esse amor constante, né? Eu acho isso uma bela história de amor, né? Acho que ela que deve ter sido surpreendida, né, com essa paixão, e ele foi uma figura... Quer dizer, na verdade, ela enfrenta mais preconceito do que ele, Ela enfrenta mais do que ele, né? Você, Felipe, o que você acha? Agora, eu acho que ela colaborou muito, assim, para a eleição dele, viu? Né? Eu acho que as mulheres têm um poder impressionante. Eu acho que as mulheres decidiram muito o voto por causa dela. Ela significou dela. uma coisa boa. O que você achou, Felipe? Eu acho uma loucura isso ser uma questão, né? Eu fico... Por que isso é uma questão, né? Assim, porque
assim, sempre que tem uma foto dos dois juntos, por exemplo, né? Quer dizer, no caso do Emmanuel Macron, Sim. ou no caso em geral das mulheres mais velhas. Porque, enfim, mas lógico que a gente tem uma cultura que criou esse paradigma, né? Enfim, que a gente realmente desenvolveu essa relação em que as mulheres, assim, os homens se interessam por mulheres mais velhas, tem todo, mais novas no caso, né? Tem toda uma cultura criada. Só que aí, por exemplo, quando tem... Por isso que acho que é um ponto fora da curva nisso, que ela falou que os internautas falaram que isso não é muito comum. Mas eu acho muito engraçado, né? Por que isso vira uma questão, né? Às vezes, quando vê uma foto dos dois juntos, isso é uma questão mais relevante do que, enfim, independente. Aquilo vira a questão. Exatamente. Isso é assim, interessante. E para mim não tem problema nenhum, assim, eu vejo como uma coisa completamente normal, né? Porque o interesse, o amor, enfim, ele independe completamente, né, da idade. Mas tem esses padrões, né, esses paradigmas enfim, do homem querer. Eu acho que não custa a gente, né, dar uma olhadinha como você fez para entender o que a gente sente, o que as pessoas estão falando, né? Vamos lá, Nico, sua opinião. Eu acho que isso é um assunto não tão novo assim, né? Porque a própria música popular já trata disso há algum tempo. Tem aquela música, não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa, né? Então, isso já é uma coisa que o povo já trata isso com uma maneira mais relaxada, não leva tão a sério esse assunto. Porque é a questão do amor, bater o amor para uma mulher mais velha, e eu acho que o amor é igual, não tem essa coisa da idade. A idade é muito o que a pessoa sente por dentro. Tem gente, como ela falou, tem gente que é novo e parece velho, tem gente que é velho e parece nova. Então, eu acho que não tem muito, como ele falou, é apenas um paradigma. Eu acho que a pessoa gostou, ela pode ser mais velha, faz comida boa, panela velha, então Mas acho que olha é por que é aí. interessante, Vera, os homens têm menos preconceitos. Quem mais tem preconceito, quem mais alimenta esse tabu são as próprias mulheres. Claro, porque as mulheres são vítimas e produtoras de um discurso. Porque os homens, às vezes, até têm inveja dessas relações, porque são tão equilibradas, parecem tão felizes, tão gostosas. Agora, as mulheres, as amigas, as mães, as filhas... Eu acho que as mulheres têm mais medo de ficar velhas. Não acho isso, não. Não? Que as mulheres têm mais medo de ficar velhas, não. Eu acho que elas têm mais medo, você tem razão, de perder esse corpo capital que parece que é uma coisa que elas têm. É porque a gente tem uma cultura que identifica a mulher como o paradigma da beleza. A mulher é a beleza e o homem talvez seja a força, a inteligência. E as mulheres ficam colocando botox, isso, aquilo. Eu acho horrível. Agora... Envelheça com dignidade, esteja a sua beleza... A idade traz beleza, traz várias coisas legais. Não precisa ficar, sabe, E os homens não ficam enxergando esses detalhes, que às vezes as mulheres ficam com uma lente de aumento, procurando esses sinais. O homem quer uma companheira. Mas é aquele negócio que a gente estava falando, Miriam. Aquele negócio que quando eu fui ver, quando a minha mãe ficou viúva e que ela estava insegura, que a geriatra me disse, mas Vera, ela perdeu o marido, perdeu o valor. Ela perdeu valor na sociedade. É verdade. Tá muito... Então, é assim que nós fomos educadas. Na verdade, é com isso que nós funcionamos até hoje. Mas isso que a gente tem que falar, porque quando o valor da mulher está no homem, seja ele mais alto, mais baixo, mas o que for... Nós estamos perdidas. Estamos perdidas. Aliás, seja ele até mais novo, né? O valor da mulher está nela. E por isso ela pode escolher o que ela bem entender. Inclusive não ter um marido. Porque o valor está nela. A nossa cultura é que obriga... Tem aquela frase clássica, né? Sou infeliz, mas tenho um marido. É uma frase... E a pessoa fica infeliz no casamento porque tem um marido e tem um valor. Mas são as mulheres que têm que mudar isso. É assim. E não é com preconceito que elas vão mudar. Que a gente vai mudar. Maravilha, Miriam. Felipe, vamos começar a conversar com você antes de ir para o intervalo, um pouquinho? Beleza, adorei a ideia do filme. Que bom. Esse negócio do autismo... você quer contar a história do filme para a gente... Posso contar. Tá. O filme, na verdade, ele aborda uma questão, enfim, pertinente a todo mundo, que ele fala sobre família. Sobre o encontro de uma família depois da morte do patriarca. Enfim, é o clássico da dramaturgia mundial, né? Questões familiares, é um reencontro de uma família. E um dos irmãos está há 11 anos afastado da família e ele volta para o enterro do pai com a esposa e com um filho autista de 8 anos de idade. E, na verdade, a questão do filme em si, né, são várias questões, várias camadas, mas essas são as questões familiares.
Só que tudo que a gente vê no filme é mediado por essa criança, porque a gente só vê Que não aparece. que não aparece, ela é um personagem oculto. E a gente só vê o que essa criança filma com uma câmera. Então, é um plano sequência só, o filme todo filmado num plano sequência. De verdade? De verdade, Você de não... verdade. Você Não, a deu um gente não fez jeitinho, nenhum não. cortezinho, Não, assim. não. Mas pra gente também não seria uma questão... Mas é difícil porque, como é um plano sequência, a estrutura é muito teatral, né? Assim, a preparação do ator, né? É muito diferente de um cinema tradicional, assim. Então, a diferença de energia de um plano para outro, assim, é muito distinta. Então, acho que fazer corte é difícil. Tá. Mas o que motivou também a gente a realizar um plano sequência não é uma tentativa de originalidade, porque, enfim, o Hitchcock já fez isso lá atrás, Sim, mas né? é difícil. Mas é complexo. É. Só que é porque também essa opção pelo plano sequência, a gente acompanha aquela vida aquela história, que é 1h20 daquela família, de uma forma muito próxima, né? Como se a gente estivesse testemunhando um arquivo pessoal da família. Então, É verdade, é como se tivesse a gente fica muito aberto íntimo. o né? álbum de família. Sim, a gente fica muito íntimo, muito Mas próximo. vocês tocam no assunto autismo ou não? Não é a questão do filme. Não, assim, a gente não aborda, a gente não opta por não debater sobre o autismo ou sobre a... Tem algumas questões também. Tem uma irmã que sempre se fala se interna ela num manicômio, enfim, ou numa casa ou não. Só que a gente opta por não debater as questões, as patologias especificamente. Só que o autismo, no caso, ele fica muito presente na forma, né, do filme. Tá. Na forma, porque tudo que a gente vê é mediado por essa criança. O espectador só vê, todas as imagens são mediadas por esse menino. Então, o percurso da câmera é um percurso afetivo, né? Não tem nada a ver, não precisa... Às vezes, o foco da ação está completamente fora. Entendi. Às vezes, os personagens estão ali dialogando e ele está muito mais interessado nas fotografias, numa borboleta, Tá. enfim. É interessante como ideia. Deixa eu fazer um intervalo, na volta a gente continua conversando com você. Sim. A gente vai para mais um intervalo, na volta é o último bloco Sem Censura, mas a gente volta já. Tá? Beleza. Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando sobre o filme Estamos Vivos. Estamos falando sobre os novos planos para a Sala Cecília Meirelles, sobre a música de Nico Rezende e relacionamentos afetivos com Miriam Goldenberg. Camila, nós temos mais perguntas revoltadas? Não, agora apareceram mais mulheres mais velhas, dizendo que é exatamente como você falou. Ah, legal! A Raquel Teixeira de Sá, ela diz: eu sou 9 anos mais velha que meu esposo e exatamente como foi comentado. Ele, na verdade, é mais velho, o espírito mais velho. Eu sou muito mais animada e disposta. Que bom, que legal, que delícia. E o Marcos Velho de Faria, ele pergunta para o Miguel Proença se a Sala Cecília Meirelles tem programa para sócios e como funciona. Para Sócios. sócios. Isso. Tem Sim, sócios? nós temos uma associação, Ah, é a Associação dos Amigos da Sala, e eu acho assim que eu tenho uma campanha agora que eu quero fazer assim em todos os meios de comunicação, porque eu acho que o número de sócios está muito pequeno e nós precisamos desses sócios, né? Porque, como eu disse, a gente está administrando a escassez. Então, eu tenho um slogan: ponha mais música na sua vida, né? Frequente a Sala Cecília Meirelles, ou seja, sócio da Sala Cecília Meirelles. Esse vai ser o nosso slogan. Né? maravilha. Olha só, eu queria até, não posso esquecer isso, porque vocês conseguiram fazer esse filme com crowdfunding. Sim. E eu adoro esse sistema. E com uma série de parcerias também. Tá. Mas deixa eu passar a palavra para a Miriam, porque a Miriam queria convidar as pessoas para o lançamento da olha, vai ser no dia de Santo Antônio. Porque é para falar de todas as relações amorosas, falar de amor. Dia de Santo Antônio, 13 de junho, na travessa do Leblon, do Shopping Leblon, às 7 horas, com um debate que é o segredo dos casamentos felizes. Por que os homens preferem as mulheres mais jovens? Maravilha, Miriam. Está todo mundo convidado. Vamos lá, Felipe. Então, o filme, na verdade, ele foi realizado... a gente fez uma campanha de crowdfunding inicialmente para filmar, né, para partir para as filmagens. Teve um investimento também meu, do Cavi Borges, que é o produtor Já também vê do filme. Incrível, né? E a gente conseguiu uma série de apoios também. Que bom. Esses apoios foram fundamentais.
Vocês estão lançando o filme quando? O filme está em cartaz. Já está em cartaz? Tá em cartaz. Aonde? Atualmente ele está no Cine Santa, ele já está na 2ª semana, vai para a 3ª. Maravilha. A gente estreou no Estação Botafogo e no Cine Santa. Agora, a partir dessa semana, está só no Cine Santa. Talvez na semana que vem a gente vá lá para o Cândido Mendes também, em Ipanema. Deixa eu passar um pedacinho, porque aí a gente Claro. tem uma ideia, tá? Beleza. Do filme. Vamos lá, Emília. Achei que isso não fosse mais acontecer. Eu também. O tempo não passa pra você não. Que é isso? Cris, essa aqui é a Laura. E esse rapaz aqui por trás, excelente, é o Rafael. Peraí. Aqui, ó, não pode ter nenhum caquinho. Devagar. Tudo que eu consegui juntar, que era assim. Nunca joguei nada fora. Eu não aprendi o que é respeito dentro de casa. O papai tratava a nossa mãe pior do que gato. Tratava que nem lixo. Na nossa frente, a gente tinha que fingir que não acontecia nada. Eu não saí porque eu quis. Ele me tirou na marra. Como é que é? Eu não saí porque eu quis. Ele me tirou, ele me meteu porta fora. É sobre isso que você quer conversar, minha irmã? Drica, o que você vai fazer com isso? Drica, Uau! Bacana, muito bom, muito boa ideia. Espero que seja um maior sucesso. Dá para ver que a câmera está sempre um Sempre pouco embaixo abaixo. no nível né? dos 8 Enfim, anos. Ela tem um Muito. percurso completamente diferente. Maravilha, Felipe, parabéns. Valeu, obrigado. Nico, vamos lá. Vamos. Oi, Vera. Chet Baker não pertence à sua juventude. Não pertence. Não pertence. Não Você vai ter que tocar aqui, como é que é mesmo? Esquece, vem. Esquece Vem, aquela música que deu origem, né? Isso. Foi o primeiro disco. Mas ter silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não. Esse espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete. Tenta não ver que enlouquece. A barra pesada, isso nunca mais te encontrei. 87, 88. Maravilha. Novela, foi o meu primeiro disco, estourou e foi... E aí foi você... Aí você foi trabalhar com o Rich. Trabalhei com o Rich, trabalhei com o Lu Santos, 4 anos. Aí de lá, na época que estourou essa música, no mesmo ano estourou Perigo, que foi outra canção minha com o Paulinho Lima, que a Zizi Posse gravou, depois estourou Transas com o Rich. E a gente foi levando. Eu tô esse trabalho do Chet Baker é meu 9º trabalho. Esse ano eu estou completando 30 anos de estrada, de 87, Passou rápido, 2017. não passou, não? Muito rápido. E parece que foi ontem. E 30 anos agora em 2017, eu pretendo lançar mais um disco de inéditas até o final do ano, para ser o 10º, para ficar a conta certinha e começar um novo ciclo que se inicia depois dos 30. Mas aí, o Chet Baker é o máximo. Chet Baker é o máximo. É o máximo. É o seguinte, tem várias peculiaridades. O show surgiu meio que por acaso. Eu estava fazendo um show numa casa no Rio e o curador da casa, Fernando Clark, grande guitarrista, eu comentei com ele, pô, meu sonho é fazer um show só cantando Chet Baker. Ele falou, cara, o Guilherme Dias Gomes, grande trompetista, me falou a mesma coisa há poucos dias atrás. Vamos promover um encontro. Marcamos um encontro na casa do Guilherme, vimos algumas partituras, tal, já mexemos em alguma coisa, convidamos 2 especialistas, grandes músicos, o Alex Rocha no baixo acústico e o André Tandeta na bateria, e formou-se o quinteto e a gente começou a ensaiar e começamos a fazer show num clube lá no Leblon, e a coisa foi tomando corpo, as pessoas adorando e voltando, e quer dizer, até que o show amadureceu, fizemos alguns festivais de jazz, viajamos bastante, e o show estava pronto, a gente tinha um show no Festival de Blues de Niterói o ano passado. Isso foi 2014, quer dizer... Vocês... 2014, começou o projeto em 2014. O ano passado, depois de 2 anos de viajando com o show, a gente pintou um lugar muito bom, que tinha um grande piano, um bom piano, foi o fator fundamental para a gente escolher o teatro, também recém-reformado, o Teatro da UF em Niterói, e gravamos o DVD com um pessoal maravilhoso, o Diego do Vale, que dirigiu, com uma equipe assim, muito legal, e tinha todas as condições para a gente fazer. Então a gente fez questão de registrar
isso lá. E as imagens ficaram muito legais, o DVD ficou muito bacana e a gente está continuando. A gente faz agora fazer o show... a gente fez agora o lançamento na Sala Baden, fizemos. Agora vamos fazer dia 20 de julho, a gente faz o Teatro Rival. E depois a gente volta a Niterói no dia 29 de julho, que é um sábado, a gente vai fazer o Teatro Municipal de Niterói. Para fazer essa coisa. E vamos viajar, vamos para São Paulo, tem várias coisas pintando aí na agenda. A gente está Tá muito legal, tá muito gratificante fazer esse programa. Eu nunca esperei que a coisa fosse tomar esse vulto, entendeu? Era Olha mais só, uma eu coisa... acho que todo músico devia parar de gravar CD, devia gravar DVD. Né? Fica muito melhor, não fica muito melhor? Fica legal. É mais complicado um pouquinho, né? É mais complicado, é mais caro. A gente utilizou de 12 câmeras. Então você sincroniza... 12? Ah, por isso que ficou tão bom. Porque a gente colocou aquela câmera, além das 7 câmeras normais, a gente usou GoPro em cada instrumento, o baixista levanta, aparece a GoPro. Então você sincronizar tudo isso e mixar é uma trabalheira. A gente levou quase 6 meses para finalizar o DVD, né? Então, como é que vocês gravaram? Gravaram de uma vez só? Uma vez só, sem edição, é um disco ao vivo, gravado no teatro, um show, né? A gente nem repetiu músicas, as 12 câmeras funcionando ali e tal, e a gente depois escolhe os trechos de cada câmera, isso está muito da sensibilidade do diretor. Claro, né? claro, mas o com Diego 12 Duval é um também. jovem diretor que fez um trabalho brilhante, né? E tanto de luz, o pessoal do teatro e tal, ficou muito, muito legal, muito interessante. Parece assim um teatro que se tornou um clube de jazz, entendeu? Tem uma hora que você diz para a plateia fazer... E eles vêm comigo, o público todo mundo canta, afinadíssimo, né? O coro afinadíssimo do teatro. Então é muito legal, né? E tem sido assim nos shows, engraçado que a gente vai tocar nos lugares assim, as pessoas vêm, e a gente, por exemplo, foi a Vitória, fizemos esse show em Vitória, e eu vi jovens na mesa cantando o repertório inteiro, sabendo todas as letras das músicas. Esse disco que no qual o DVD é baseado, é um disco chamado Chet Baker Sings, foi lançado em 1954. São os 2 discos que ele canta tudo, né? Exatamente. 54 e 56, lá atrás. A gente procurou ser bastante fiel aos arranjos originais. Claro que tem o nosso feeling, os improvisos são de cada um, né? O jazz é uma música que nunca é igual, né? Olha só, a gente vai continuar conversando no Facebook, mas agora eu queria que a gente vai ter que terminar o programa. Que você, depois que a gente terminar o programa, você vai nos acompanhar nos finalmente com que música? Pode ser o que eu gosto. Pode ser o My Funny Valentine. Tá bom, pode ser. Tá bom, então espera só, deixa eu me despedir das pessoas, aí você começa. Tá? Queria agradecer muito ao Miguel, à Miriam, ao Felipe, a vocês que estão em casa que nos acompanharam. Vocês podem ficar agora na televisão com o cenário econômico todo Alberto Piotto, tá? Se não, você fica com a gente no Facebook, que dura mais 15 minutos, só aí. Só ouvir o Nico já tá bom, né? Tá, Nico, por favor. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your smile a little weak when you open it to speak? Are you smile? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Engrenar e tocar There Will Never Be Another You. There will be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There you'll be other songs to sing, another fall, another spring, but there you'll never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do.
come true. If there you never ever be another you. Maravilhoso, 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 Nico. Esse disco tá maravilhoso. São 17 músicas. Quer dizer, dá aquela coisa assim, ainda bem que são 17, porque é sempre 11, 12. A gente encerra com as Starlight Bike para assim já... É muito lindo. Muito lindo. Bom. Camila, a canção que eu mais gosto é My Funny Valentine. É mesmo? É linda, né? Não, ainda tem As Time Goes By, é inacreditável. Esse disco é sensacional. Vamos lá, Camila, nós estamos no Facebook, você é dona do programa, vamos lá. A Luciana Frost disse que ela é apaixonada por você, pediu para mandar muitos beijos. E o Amadeu Barros também disse que se emocionou muito com as suas músicas. Opa, Agradece. Obrigado por vocês. A Raquel Botafogo disse que o filme Estamos Vivos é ótimo, as imagens descoladas da trama são instigantes. Parabéns pela ousadia e bem-sucedida do plano sequência. Obrigado. A Jussara pergunta se o filme vai para outras salas. Então, a gente não tem essa previsão ainda, porque em cinema a cada semana muda, né? Então, assim, a gente está lá no Cine Santa Teresa essa semana, provavelmente fique na próxima semana. E há uma possibilidade de depois irmos também para o Cine Arte UF ou para o Cine Cândido Mendes. E para fora do Rio de Janeiro? Então, agora, a partir da semana que vem, ou daqui a 2 semanas, a gente vai começar São Paulo, Recife, Brasília e BH. Legal. Eu acho que esses já são... Você sabe que eu vi no vídeo, eu fui procurar, acho que a gente fez um programa sobre autismo. Você lembra? Teve um rapaz que tem um filho autista, que escreveu um livro, e ele veio aqui. E aí, eu procurando na internet, eu vi, tem um vídeo que são 2 meninos, um autista, outro é irmão dele, da mesma idade, ou gêmeos, e o menino explica o que é o autismo do irmão. E é muito bonito o vídeo, porque diz assim, quando ele ouve, às vezes o som que ele ouve fica, o som não vai embora, tudo que ele ouve fica em permanência. Então, ele fica muito cansado. Ele explica muito bem o autismo do menino. Sabe, só uma parte. Eu fiz agora também uma música de um longa que chama-se Quem Você Quer Ser Nessa História, que é um filme sobre autismo. Que legal. Que trata os 10 espectros do autismo. E é da Nelly Sampaio, que tem um filho autista. E é muito interessante. Você tem desde dos 10 espectros do autismo, daquela pessoa que é altamente perigosa, até aquele menino gênio que fala demais e que, sabe, existe todo tipo de... Quer dizer, o filme desmistifica essa coisa, não trata o autismo como doença, é uma patologia evidente, mas você consegue, com tratamentos, você consegue incluir essas crianças, esses jovens. Você consegue entrar em contato com ele. O filme é lindo. É muito amplo. Quem você quer ser nessa história? Muito bacana. Isso é um filme novo, então. Traremos aqui. Sobre o assunto. Bom, é muito amplo, né? Assim, a gente também, enfim, eu pesquisei uma série li muito e vi muitos relatos e observei também. Só que a gente criou um personagem, assim, também. Porque não tem um autista paradigmático, assim. Tem aquela coisa dos sintomas. Por exemplo, a audição super aguçada, eles ouvem demais, né? Então, qualquer coisa, por menor barulho, para eles é ensurdecedor. Porque é muito amplificado o espectro auditivo do autista, né? Nem todos, mas na maioria. Né? Também depende de onde ele estabelece o foco também, né? Exatamente. Tem os objetos, por exemplo, no caso a gente elencou a câmera como um objeto em que ele se relaciona com o mundo. Então é através daquela câmera que ele vai se expressar. E você que fez a câmera? Sim, sim. Ah, você fez a câmera? Foi. Tá. Você faz tudo, né, Felipe? Ator, isso é interessante. Eu acho que talvez a coisa mais interessante do filme é você ter feito a câmera, porque você tá tentando interpretar um menino autista, né? A viagem é sua, né? Você tem que ficar com 8 anos lá embaixo. E é muito delicado, assim, porque também a gente tinha que calar o personagem em alguns momentos, porque também a experiência para o espectador, às vezes, parece que o espectador está dentro da câmera, né? Então, assim, as primeiras versões do filme, que a gente tem 8 versões, eu fazia mais planos fechados, eu quase não abria. Então, era uma experiência para o espectador muito avassaladora, assim, né? Porque você estava sempre em planos fechados, quase não estava nos atores. Os atores ficaram, mas eu não apareço, quase. Tinha essas questões, mas, enfim, aí eu senti a necessidade de parar um pouco a câmera em alguns momentos e a gente esquecer que aquele personagem existe. Tá. Então,
Pra gente também vivenciar um pouco da história dessa família. É, porque o foco está no drama familiar. Também. Agora, Vera, eu queria fazer uma crítica. O programa é muito bom e muito curto. É Tem que ser curto, maior. Já foi maior, gente. Maior, Já foi né? maior. Deixa eu falar aqui com o Miguel, que eu estou vendo essa. Ele tá grudado nessas coisas aí. A programação da sala. Com programação. Diz que você não gostou do logo da sala. Porque eu acho que é sala. Sala Cecília Meirelles, eu acho que é muito mais bonito, sabe? E tinha, quando eu fui a primeira vez... Não, mas mostra, diretor... né, Miguel? Gente, ninguém compreende. Mostra para a câmera o que você não gosta. A primeira vez que quem recebe sala, né? Não é a Sala Cecília Meirelles. Tá. Eu acho. A sala fica mais importante do que essa. Fora do Rio, por exemplo... Ninguém sabe o que não sala é essa. sabe o que é sala, né? Ele não gostou da sala, eu adoro isso. Vai mudar. Sala, ele se Sala Cecília, vamos mudar. Sala Cecília Meirelles. A gente só Cecília sala. Meirelles eu adoro. Tinha na sala, quando a gente saía do concerto, tinha uma frase, um verso dela, né? Da onde vinha aquela música. E era uma nuvem cheia, era uma nuvem repleta entre as estrelas e o vento. Coisa típica de Cecília Tiraram Meirelles, aquilo linda. na reforma. Né? Então você vai eu pôr vou de novo. colocar aquilo, vou procurar onde é que está, ou então vou criar novamente. Acho ótimo. Porque aquilo é uma maravilha. Né? Já que chama Cecília Meirelles, tem uma razão, né? Da onde vinha aquela música? Era uma nuvem Meirelles. repleta entre as estrelas e o vento. E por que o sala é enorme e o Cecília Meirelles pequenininho? Não tem sentido, né? Pois A é, gente só porque deu ele sala, diz, na né? verdade. Eu adoro sala. Muito bom. Mas Você eu sabia não estou que- menosprezando o trabalho, não, gráfico. Eu só acho assim, não gostei pela comunicação, entendeu? Eu acho que Sala Cecília Meirelles é conhecida assim, os taxistas ali da frente. Nós vamos para a Sala Cecília? Tá, não, estamos Não de dizem acordo, pra estamos de sala. acordo. Ou estamos de até acordo. para Ele Cecília Meirelles. né? Às vezes a gente vai para Cecília Meirelles. né? O Miguel, ele é artista Steinway. Isso quer dizer que a fábrica Steinway consagrou como artista. Então, qualquer lugar, ele chega lá, o piano vai atrás dele. Assim, a Steinway faz Ele um tem piano uma- para ele São especial. sempre das vantagens. Por exemplo, quando eu toquei no Carnegie Hall, né, que Aí. eu fui, poxa, onde eu vou estudar piano, né? Eu cheguei na loja da Stein e eles me deram a sala Rachmaninoff lá para eu estudar piano. Aí. É um Para endorsement, tocar no né? Carnegie Hall, na sala grande, né? Aí depois, quando eu vou escolher piano em Hamburgo, né, na fábrica, eles colocam 8 pianos Stein para eu escolher. Né? Quer dizer, aí eu vou escolhendo cada Que piano, eu tenho maravilha. que matar os pianos. Tudo que a gente Eu quer ser escolho sala um, VIP no eu aeroporto, fecho, né? Ele é eu sala fecho VIP no o piano, Steinway. quando eu não gosto desse, eu fecho o Posso piano. perguntar uma coisa? É que nem Miguel, perfume. Você tem tempo ainda para tocar? Ou porque a administração te absorve muito? Não, agora no início sim, né? Porque eu estou organizando a administração conforme eu gosto, né? Eu gosto, por exemplo, assim, de muita agilidade assim no trabalho, sabe? Eu gosto do resultado para ontem, sabe? Eu não gosto de alguma coisa assim que fica um pouco estática e o serviço público é um pouco assim lento, né? Eu gosto para ontem. Então o pessoal está um pouco assustado, não sei, mas não estão muito acostumados ainda, né? Facebook, por exemplo, eu fico em cima do menino lá, entende? Olha, não, como é que está isso aí? Vamos lá, mais coisas, enfim. Quer dizer, eu sou muito agitado, né? Sou muito assim... Então ele consegue, além de tudo, ainda tocar. Não, aí depois eu vou estudo em casa ainda, né? Tá. Ou eu chego antes e Não estudo está, piano, né? Não está, E então. agora eu estou sem concerto agora, né? Mas então aí eu aproveito para adiantar a temporada, porque tem muita coisa, cada dia tem uma coisa. Cada dia tem um concerto, é uma outra manifestação, é com orquestra, ou é pianistas. Esse mês, por exemplo, está dedicado a pianistas, né? Tem muita coisa, tem orquestras, né? Tem pianistas jovens, tem pianistas consagrados, né? Então a gente tem sempre um tratamento diferenciado cada dia, né? Isso tem que preparar, né? O teu piano qual é? Olha, eu tinha um piano no meu antigo estúdio, um Yamaha, um C3 Yamaha. Eu tenho um piano em casa, que é o meu piano xodó que eu ganhei quando eu tinha 15 anos, que é um piano Brasil, aquele com corda alemã. Sabe? Que legal. Piano de armário, que é muito bom, que está afinadinho. Inclusive, o seu Ferdinando, que faleceu, que era o grande afinador de piano, deve conhecer o seu Ferdinando, né? Que era o grande afinador de piano do Rio de Janeiro. Ele foi lá, reformou o meu piano e ele faleceu 3 meses depois. O piano continua afinado até hoje, já tem assim, mais de... Caramba. Você compõe no piano? Compõe Ou no piano e no violão. Violão Compõe também, mais né? no piano, mais no piano.
Mas você estuda muito violão também, né? Porque o teu violão é muito bonito. Eu comecei tocando violão. Eu comecei estudando clássico no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Eu sou paulistano, né? E comecei estudando lá. Estudei com Isaías Sábio, um grande violonista. Depois eu tive uma crise com o instrumento. Parei de tocar porque eu queria tocar piano. Eu tinha um professor do Conservatório que ele tocava tão bem tudo, bossa nova, aquela coisa da harmonia, a harmonia funcional do jazz, tal. Eu entrei em crise com o violão, então enquanto meu pai não me deu um piano, eu não descansei. Ele comprou um piano da vizinha, que é esse piano que eu tenho até hoje. Mas é um piano Brasil. Quem tem música tem companhia sempre, né? Tem. Vocês nunca estão sozinhos. Qualquer coisa vai lá e toca. Sempre, Você toca alguma coisa, Miriam? Eu toquei piano. Tocou? Mas quando era bem menina. Mas uma coisa linda que minhas amigas hoje, que têm 90 anos, elas todas tocam. E tocam maravilhosamente bem. Quero até falar a Jete, a Nalva, elas tocam tudo sem partitura. E o meu grande amigo, Canela, 94 anos, ele toca pandeiro num grupo musical chamado Telhado Branco e ele está aprendendo pela internet a tocar triângulo, porque o grupo pediu para ele. Então, com 94 anos, ele está tocando triângulo e pandeiro. Ele aprendeu muito tarde, porque a Jete, que é a esposa dele, que incentivou ele a tocar. Então, eu acho que a música, para a bela velhice... Ela é mais velha do que ele? Não, a Jete vai fazer 90 e o Canela tem 94. Não nos interessa. Mas o que é mais importante é que a música é um projeto de vida que faz eles terem um significado. Eles tocam em qualquer lugar o tempo todo. E eles têm uma velhice tão linda, tão autônoma. Eu tenho que tocar. Eu percebi que é importante ter, sabe... Você sabe, Miriam, esse negócio da música está me impressionando muito, porque outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que tem mãe com Alzheimer. Ela tem lembrança das músicas. Não tem lembrança de nada. Ela pode até não saber o nome dela. A minha mãe só me reconhecia. Nós éramos 4 irmãos, só me reconhecia porque eu chegava e eu começava a tocar e ela fazia... Ela ouvia. É como se... É um registro diferente. É um outro sentido, na verdade, né? E a memória fica de uma outra forma. De outra forma. Sabem fica intacta. Acessa outras coisas. Porque ela cantarola. E essas pessoas que eu estou pesquisando, elas tocam e elas sabem tudo sem partitura, mas música clássica, tango. Eu fico Quer dizer, não lembra o nome da praça, mas lembra... Mas eu acho que até estimula a lembrar o nome da praça, sabe? E é também uma ótima ferramenta de socialização, né? Tem vários amigos muito próximos de mim, que são músicos. Foi assim que eu conheci. Qualquer lugar que eles chegam, qualquer lugar. Foi assim que eu conheci. Ponha mais música em sua vida. Sabe como eu conheci? Eu fico cheio de inveja. Sabe como eu conheci meus amigos, que têm mais de 90? No Pão de Açúcar do Leblon tem um piano. Eles sentam e tocam a qualquer hora do dia. Eu conheço todos eles. Todos 90, 80. Eu não aguento ficar sem tocar piano no dia. Time Goes By, que encerra o DVD. Então, que tal encerramos o programa? Gente, Camille... Só mais a Sônia, ela pediu para você falar de novo onde que vai ser o lançamento do livro. Isso. Olha, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, que nós vamos falar de casamento, na Livraria Travessa do Shopping Leblon, na Frânio de Melo Franco, a partir das 7 da noite. Ok, beleza. A gente volta amanhã, mas a gente vai terminar 13 de junho. 13 de junho. Nico. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, and that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate, so the one can deny. It's still the same old story,
a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Maravilhoso. Até amanhã, se Deus quiser.